Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de informática para concurso público do Instituto Digital Concurso. Aqui é o professor Maurício e vou te acompanhar em todo esse processo e mostrar que informática não é o bicho de sete cabeças que alguém já falou um dia que seria quase impossível. E vou te mostrar de forma dinâmica, divertida, mas com muita responsabilidade, aprender os conceitos e realmente se preparar para os concursos que vierem. Então, nessa nossa primeira aula, vamos começar do básico, entender o que é hardware, software, dois conceitos que apresenta todo o tempo nas provas, o que são a base de toda a informática moderna. Então, é através dos hardware, do software, esses dois elementos, quando juntos, forma-se a computação moderna. E é justamente isso aí que a gente vai entender na prática, nos mínimos detalhes, e você vai ser capaz, quando concluir esse curso, de identificar qualquer que seja a atividade, responder ela com clareza e com confiança, porque eu primeiro acredito em você e nesse nosso conjunto que vamos estar aí nessa grande jornada. Então, vamos aqui para a tela do nosso computador, entender isso aqui na prática. A primeira aula, o que é hardware e software. Isso a gente vai agora entender, e nessa primeira aula você já será capaz de resolver o nosso primeiro exercício de forma clara, entendendo esses dois conceitos, hardware e software. Olha que a palavra é meia diferenciada, mas você vai ver que isso na prática vai ser fácil identificar. Então, bem, o objetivo dessa nossa primeira aula, desse nosso primeiro convívio aqui, é ensinar de forma simples e clara a diferença entre hardware e software, mostrando exemplos, do dia a dia e relacionando com o que cai nas provas de concurso. O bom de tudo isso é que a gente vai tentar sempre trabalhar isso aqui nesses conceitos de prova e das bancas, pois a gente vai fazer bastante exercício e tudo relacionado ao que já caiu, ao que está para cair nos nossos concursos aí Brasil afora. Então, vamos para mais um slide aqui e entender. Primeiro, esse conceito. Hardware. Parece até um palavrão, né? A primeira impressão assim. Mas hardware é tudo aquilo que se pode tocar no computador. Um exemplo, o fone, o monitor, o mouse, o teclado. Do mesmo jeito, é os nossos celulares. O celular é uma espécie de hardware. Então ele tem aqui a sua carcaça, as câmeras, a tela, né? Você colocando um cabo aqui pode escutar através de um fone, você bota para carregar através de um cabo USB, tipo C e por aí vai. Então isso aqui é um hardware, assim como o nosso computador também é uma espécie de hardware, que é todo o componente, físico que eu posso tocar. Como o próprio conceito aqui diz, hardware é tudo que você pode tocar no computador. São as partes físicas, os equipamentos, as peças, os hardware ali, ou seja, todos os elementos que compõem aí o nosso computador. E aí uma imagem, mostrando aqui alguns hardware que temos de placa de vídeo, carregador, fonte, pendrive, HD, etc. Então temos muitos periféricos que vamos, na medida que o curso for avançando, a gente vai entendendo cada elemento desse e o que ele faz e o que ele fornece aí para os nossos computadores. E aí, uma dica bacana, que é dica de banca, a gente sempre vai estar trabalhando atrelado a essas dicas, certo? As bancas gostam de dizer que hardware
é um conjunto de componentes físicos e eletrônicos que forma o computador. É exatamente isso. Então, são esses componentes que são interligados na placa-mãe e que vai dar vida. Por exemplo, você está me ouvindo através desse fone aqui, que está interligado ali na placa-mãe através desse cabo. Assim como o teclado, assim como o mouse que eu estou executando aqui. Então, todos esses elementos têm que estar ligados no computador para que ele possa ganhar vida. Então, é um conjunto de componente físico que eu pego, mas com um sistema eletrônico. Então, ele tem que ter aqui um sistema eletrônico que se comunica com ali o nosso computador. Então, vemos aqui um conceito agora de software. O que é software? Software é tudo o que dá vida aos hardware, ou seja, é tudo aquilo que eu não posso pegar. Ele pode ser manipulado através do nosso mouse, do nosso teclado, mas a gente não pode tocar nos software. E ainda diz mais, é um conjunto de programas, instruções que diz ao computador o que fazer. Então agora a gente já sabe o que é hardware e software. Hardware é tudo que eu posso tocar. Software é tudo que eu posso manipular através dos outros componentes, né? Como por exemplo, você está ouvindo o nosso áudio, pois existe algo ali que está processando. Existe um aplicativo que processa essa voz que sai aqui e coloca junto ao nosso vídeo, né? Assim como eu estou passando aqui um slide que é através de um software que está sendo manipulado aqui em nosso computador. Então vamos à frente. Os tipos principais de software, né? Então, software de sistema, software de aplicativo, software utilitários. Então vamos entender esses três. Por que três? Existe mais? Não, só são esses três. Primeiro, todo computador tem que ter um sistema, assim como o celular precisa do iOS ou um Android para executar ali, para ligar o celular. Não precisa ter um sistema. Do mesmo jeito é o computador. O computador ele precisa ter um sistema operacional para que ele possa ligar, para que ele possa começar a trabalhar. Então, o sistema, o software de sistema é o Windows, o XP, o Linux, o macOS. Então, existem vários específicos para cada computador. Vai existir aí um sistema, por exemplo, o macOS não funciona nesses computadores normais. Ele é de uma plataforma específica, né? Assim como o Linux pode instalar onde tenha um Windows, o do Windows pode instalar no Linux, porque o Linux é um sistema operacional brasileiro, gratuito, de código aberto, né? Que a gente vai entender isso mais à frente, o que isso quer dizer, né? Mas aí a gente já viu que existem sistemas, que são vários, um só, o Windows mesmo tem várias versões, inclusive agora já estão trabalhando no 12. Software aplicativo. Então, para que a gente possa conversar no celular pelo WhatsApp, a gente tem que fazer o quê? Instalar o aplicativo. Então, como no celular precisa de aplicativo, no computador não é diferente. Precisa também de aplicativo. Como eu disse a você, o celular vai estar interligado também ao computador. Funciona todos os dois com a mesma base. Só que o celular, hoje em dia, né, bem pequenininho, bem moderno, bem discreto. Já o computador, existe também os computadores, os notebooks, bem, bem discreto. Mas ainda há uns computadores mais robustos que precisam de processar mais informações e aí se faz necessário ter essas máquinas potentes, né? Então, a gente também já entende o que é software de aplicativo, que todo mundo hoje que tem um celular mexe em aplicativo o tempo todo. É o Instagram, é o Telegram, é o WhatsApp, é o Facebook, todos isso são aplicativos, páginas
e que você precisa fazer algumas manipulações ali para executar ali as tarefas específicas. Quando se fala de aplicativo específico, por exemplo, vamos digitar um texto, formatar ele. Então, existe um aplicativo específico para isso. Por exemplo, o Word. O Word é para digitação de texto, assim como para apresentação, a gente precisa ter instalado no nosso computador um aplicativo como o PowerPoint. Se a gente quiser fazer ali uma planilha de gasto, a gente precisa ter o quê? O Excel instalado em nosso computador. Então, para cada atividade, um aplicativo específico. E quando a gente fala software utilitário, faz manutenção. Nesse caso, faz as manutenções, é o seguinte, pois todo computador e celular, ele tem aplicativo que serve para a gente melhorar ali o desempenho da nossa máquina. Como, por exemplo, um antivírus para fazer limpeza, para ver se não tem vírus, para proteger os nossos dados, ou seja, para também proteger as nossas informações, que muitas das vezes a gente coloca ali, nossas fotos, nossas coisas mais particulares. No nosso celular também existe software que faz essa função. Assim como temos também desfragmentador, que faz uma limpeza ali dentro do nosso sistema, para deixar a coisa mais redonda, o computador funcionar mais fáceis, né? mais aliviado. E também temos aplicativo que serve para fazer limpeza dentro do sistema. Temos aplicativo que faz compactar os arquivos. Então, se você tem um arquivo muito grande dentro do seu computador, está ocupando muito espaço, então existe um aplicativo que você vai lá e comprime ele, ganhando mais espaço na sua máquina. E aí, agora vamos ver aqui algumas imagens relacionadas a software do sistema, né? Por exemplo, aí, ó, o Windows 11, XP, o Windows 12 que já está para sair, aplicativo, diversos aplicativos, como você vê na figura aí ilustrada, e os softwares utilitários, o Avast, o compactador, que eu acabo de falar agora no slide anterior. E aí, dica de prova. Sempre a gente vai sempre estar interagindo e trazendo essa interatividade de algumas dicas, de alguns macetes que há nas provas, né, para os concursos. E aí, ó, software não é físico, ele é lógico. E é como eu falei para você, que o software é algo que a gente não pode tocar, a gente só pode manipular através de alguns periféricos, né, de alguns hardware, como teclado, mouse, entre outros, que a gente pode manipular ali com esses programas. São os programas e instruções armazenados na memória. Então, para a gente ter um software, né, no nosso computador, a gente também precisa ter espaço. Que, como você já deve ter se deparado com isso, muitas das vezes você vai mandar uma mensagem, né, de áudio, e a mensagem nem vai mais, porque a sua memória já está cheia. E ali o celular não consegue enviar para o destinatário, porque tudo que você executa no seu celular, tudo que você manda, ele salva ali no seu aparelho. Então, às vezes você precisa fazer o quê? Essa manutenção para obter mais espaço ali no seu aparelho para poder executar algumas tarefas. Então, todos os softwares, ele precisa de um espaço para se alojar ali no seu equipamento. A relação entre hardware e software. Um depende do outro. O hardware executa o que o software manda. E aquele velho ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, um depende do outro. Sem software, o hardware é burro. Sem hardware, o software não tem onde rodar. Então, a gente vê essa dependência um do outro. Exemplo muito prático, né? Exemplo prático aqui, você clica em um ícone, software. O computador envia um comando ao processador, o hardware. Executa. Aparece o resultado na tela do hardware, que é
o monitor. E aí, analogia divertida que eu sempre gosto de trazer algumas coisas que ela vai ficar memorizada, né? Que você nunca mais vai esquecer. E eu sempre vejo que nós, seres humanos, somos iguais aos nossos computadores. O hardware é o corpo e o software é o cérebro. E você vê que tudo que a gente faz, o nosso cérebro manda primeiro esse comando e aí os mecanismos, né, a parte física e motora vai executar aquilo que o nosso cérebro está acionando, que está mandando. Então, essa analogia era bem interessante. E aqui, perguntas tópicas, né, de concurso. Olha só, essa pergunta aqui. Hardware é a parte física ou lógica do computador? A gente aprendeu que os hardware são a parte física, só aquela parte que a gente consegue pegar ela. O 2. O Windows é um exemplo de hardware? Não, né? O Windows é um exemplo de software que precisa ser instalado em nosso computador. Terceiro, o teclado é hardware ou um software? O teclado a gente viu que ele é um hardware. Então todos os teclados, qualquer periférico que eu possa tocar é espécie de hardware. A quarta pergunta aqui. Os programas são considerados hardware? Não. Os programas são considerados software. E o quinto, o antivírus é um software de qual tipo? Então a gente viu que o antivírus é um aplicativo utilitário que serve para fazer a manutenção em nossos aparelhos. E aí vamos para mais um. Hardware, parte física tangível, ou seja, algo que eu posso tocar em nosso computador, em nossos aparelhos, em nosso celular. Já o software, parte lógica, intangível, ou seja, eu posso manipular, mas eu não posso ter contato com ele. Eu até crio o programa, mas eu não posso nunca poder mexer ali especificamente com esse elemento. Tipo de software, né? O sistema, que todos os computadores têm que ter um sistema instalado, seja computador ou celular, assim como também aplicativo. E cada aplicativo existe aqueles aplicativos específicos. A gente quer um aplicativo para digitar um texto, então a gente instala ali um aplicativo para texto. Se a gente quer trabalhar com foto, então instala ali um aplicativo voltado para trabalhar e executar essa atividade de foto. Assim como utilitário. Meu celular está muito cheio, então eu instalo um aplicativo que vai servir de fazer essa limpeza no nosso computador, no nosso celular, para poder limpar ali e abrir mais espaços, né? E aí, uma coisa interessante que hardware mais software dá o computador funcional. Ou seja, uma coisa junto com a outra forma o computador. E se tivermos só o hardware, não funciona, assim também que a gente tiver só o software, também não vai funcionar. Tem que ser a integração dos dois. Bons exercícios, né? Eu agradeço a você que chegou até aqui nesse momento. Fico feliz por ter adquirido o nosso curso e nossas aulas vai ser sempre dinâmica. E quero também que você deixe aí algumas sugestões. Se você está gostando da aula, deixa seu joinha, diga o quanto você aprendeu, o que isso aqui vai lhe ajudar, até porque a gente sempre trabalha com os nossos exercícios dentro dessas bancas de outras, viu? Não só essas bancas aí. E essa aí foi alguns exemplos que eu coloquei, mas a gente trabalha com diversas bancas para que isso melhore o seu entendimento e você vá forte e firme para fazer as suas provas quando assim se fizer necessário. E a mensagem que eu deixo para agora, para esse momento é: não pare agora, você está evoluindo. E você, só você mesmo que pode dizer isso, que realmente você agora já consegue identificar o que é hardware e software na sua vida. Então, bons estudos, te espero no nosso exercício. Um forte abraço.